Como é que a mente humana lida com interrupções, com as coisas que dão errado? E mais, como é que ela constrói conhecimento a partir do que parece ser o mais puro caos? Essas são, no fundo, as questões centrais para a gente entender a natureza do pensamento. Imagina a cena. O carro parou. Simples assim. É aqui que tudo começa. Com um problema, uma interrupção abrupta da normalidade. A ação de dirigir, que antes era automática, foi suspensa. E é neste exato momento de falha que algo novo precisa acontecer. E o que acontece nesse momento? O pensamento. Aquela citação que diz que o pensamento é doença do corpo captura essa ideia de um jeito genial. Ninguém pensa por lazer. A gente pensa porque algo no sistema deixou de funcionar. O pensamento não é um luxo, é uma resposta necessária a um incômodo, a uma quebra na fluidez da ação. Então, o ponto crucial é exatamente este. O pensamento, na verdade, nasce da falha. A gente só ganha consciência das coisas quando elas se tornam um problema. É a interrupção que serve como um gatilho, que nos força a entender o que está acontecendo ao nosso redor. E o mais interessante é que isso se aplica a praticamente tudo. Se o fígado está saudável, a gente nem se lembra que ele existe, certo? Um coração batendo no ritmo certo é ignorado. Sapatos confortáveis são como se não estivessem ali. Ou seja, quando a ação acontece sem interrupção, o pensamento não é necessário. A vida simplesmente flui. A consciência só desperta no momento exato em que a pedrinha entra no sapato. Ok, então o problema surgiu. A ação foi interrompida. E aí? Como é que a mente começa a trabalhar para encontrar uma solução? Bom, ela precisa de uma ferramenta essencial, um modelo. Pense nisso como uma representação ideal, um mapa de como aquele sistema deveria estar funcionando. E o interessante é que esse processo de usar um modelo é universal, ainda que os modelos mudem, e muito. Pense na perspectiva de um mecânico. O modelo de funcionamento de um carro para ele envolve gasolina, eletricidade, fios, canos. A causa do problema? Deve ser um fio solto, um cano entupido, algo que saiu desse plano. Agora vamos para um contexto completamente diferente, como o do Povazandi. O modelo deles é baseado numa ordem natural. Se algo dá errado, a causa não está no sistema físico, mas fora dele, é feitiçaria. Percebe? O processo é o mesmo, mas os modelos são radicalmente distintos. E todo esse procedimento de investigação pode ser, digamos, formalizado em 4 passos bem claros. Primeiro, a gente toma consciência do problema. Segundo, a gente constrói ou acessa aquele plano ideal, aquele modelo. Terceiro passo, com base nesse modelo, a gente começa a simular mentalmente as possíveis causas, ou seja, a gente levanta hipóteses. E por fim, o quarto passo é o teste, verificar na prática qual daquelas hipóteses é a verdadeira. No fundo, é o método da ciência, mas também é o mais puro senso comum em ação. E a habilidade fundamental que sustenta tudo isso é a análise. O que é analisar? É, em essência, o procedimento de decompor um problema em suas partes menores para conseguir entendê-lo com clareza. Pense de novo no mecânico desmontando um motor para inspecionar cada peça. É exatamente isso. A análise é o que permite enxergar os componentes da situação e esse é o primeiro passo para aplicar qualquer modelo. Ok, mas tudo isso nos leva a uma questão ainda mais profunda. O que sustenta toda essa busca por soluções? Quer dizer, por que a gente sequer dá ao trabalho de tentar resolver um problema? A resposta está num pressuposto, numa crença fundamental, a de que existe uma ordem a ser encontrada por baixo de toda a desordem que a gente vê. E isso nos leva a perguntar por que a ordem nos fascina tanto? Essa é uma pergunta central. Esse fascínio que o ser humano tem por encontrar padrões, por enxergar uma lógica no meio do caos, é a semente de onde brota toda a ciência, todo o conhecimento. É a crença de que o universo não é aleatório, que ele tem regras. A resposta é simples e, ao mesmo tempo, poderosa, porque a ordem permite a previsão, e a previsão é uma ferramenta de sobrevivência imensa. Pense bem, a sucessão regular das estações permitiu a agricultura, o movimento constante das estrelas permitiu a navegação. No fim das contas, toda a ciência é isso, a construção de modelos de ordem que nos permitem prever como o mundo vai se comportar. E aqui a gente chega na essência do desafio. O problema é exatamente este: construir uma ordem que ainda é invisível a partir de uma desordem que é totalmente visível e imediata. É a metáfora perfeita do quebra-cabeças. Existe uma caixa com as peças todas misturadas, a desordem visível, e o trabalho é usar essas peças para construir a imagem coerente, a ordem invisível. Certo. Mas como se constrói essa ordem invisível? Porque a simples observação dos fatos, por mais atenta que seja,
não é suficiente. Aqui entra em cena outra ferramenta cognitiva poderosíssima, a imaginação. Vamos usar um exemplo para isso ficar mais claro. Imagine observar um jogo de xadrez sem conhecer as regras. O que os olhos conseguem ver? Bom, um tabuleiro quadriculado, peças com formas bem distintas, e dá para notar que os movimentos seguem um certo padrão. A observação nos dá isso, os dados brutos da situação. Ok, mas qual é a lógica invisível que preside o jogo e que dá sentido a tudo aquilo? A observação, sozinha, jamais vai dar essa resposta. Ela pode até dar pistas, sugerir que existe uma ordem, mas ela não revela as regras que governam o jogo. Para isso, é preciso ir além do que os olhos podem ver. É exatamente aqui que entra o que a gente chama de imaginação criadora. E atenção, isso não tem nada a ver com fantasia. É a capacidade de construir mentalmente a ordem oculta, as regras invisíveis que a observação apenas sugere. É o que transforma aqueles dados brutos em um modelo coerente. É um ato de arquitetura intelectual mesmo, que conecta os pontos. Muito bem. Agora, se a gente unir todos esses conceitos, o que surge é uma estratégia final, uma estratégia da solução. E é uma abordagem que, a princípio, pode parecer contraintuitiva, mas que é a verdadeira marca da inteligência. Vamos voltar àquela imagem do quebra-cabeças. Imagine a cena. Ele está quase completo, mas falta uma peça. Existe um espaço vazio bem ali. E a pergunta é como encontrar a peça que falta? Bom, a abordagem mais comum, mais instintiva, seria começar a procurar aleatoriamente num monte de peças que sobraram, testando uma por uma. Um método bastante ineficiente. Então, qual é a forma inteligente de proceder? A resposta é construindo-a primeiro na imaginação. Antes mesmo de tocar em qualquer peça física, o procedimento inteligente é olhar para o espaço vazio e construir a peça que falta na mente. Imaginar a sua forma exata, as suas cores, os contornos do desenho. Só depois, com essa imagem mental perfeitamente clara, é que a busca se torna precisa e eficiente. Existe uma citação que encapsula essa estratégia de forma brilhante. O sábio começa no fim, o tolo termina no começo. O que isso quer dizer? Que a ação inteligente não começa com os dados disponíveis, com os tijolos que estão à mão. Ela começa com uma imagem absolutamente clara do resultado desejado, da casa pronta. A inteligência, portanto, traça o caminho de trás para frente, do objetivo final até a situação presente. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, que vale para qualquer campo de atuação. Como a visualização do resultado desejado pode transformar a maneira como abordamos os problemas? Fica a pergunta: como a nossa abordagem aos maiores desafios mudaria se, antes de dar qualquer passo prático, a gente dedicasse tempo para construir na imaginação, com total clareza, a solução que estamos buscando?